O ar frio e estéril do tribunal contrastava fortemente com a tempestade que assolava. Dentro de Cassandra Donovan. Aos 8 meses de gravidez, cada respiração era uma batalha, mas a parte mais difícil foi ver as duas pessoas que destruíram sua vida. Dela. O marido Roland sentou-se ao lado do advogado, parecendo uma vítima. E na frente, fileira da galeria, impecavelmente vestida e sorrindo, estava Jessica Lang, a outra mulher. Enquanto o advogado de Cassandra expunha o caso de pensão alimentícia justa para a criança que estava por vir, Jessica se inclinou e sussurrou alto o suficiente para Cassandra ouvir, gingando em busca de simpatia. Agora estão. Não se preocupe, ele terá uma família de verdade em breve. A farpa atingiu mais fundo do que qualquer lei. Argumento. Mas nenhum deles, nem Cassandra, nem Roland, e certamente não a amante presunçosa, poderia ter previsto que o juiz observador silencioso seria aquele que faria uma única pergunta devastadora. Pergunta que faria toda a sua casa de mentiras desabar. A vida no subúrbios de Charlotte, Carolina do Norte, sempre parecera um lugar perfeitamente organizado. Fotografia para Cassandra Donovan. Sua ampla arquitetura colonial moderna, um testemunho ao seu próprio talento arquitetônico, aninhada em um beco sem saída onde os gramados eram perpetuamente verdes e os vizinhos acenavam com genuíno calor. Por 10 anos. Seu casamento com Roland tinha sido a base desta existência idílica. Ele era um consultor financeiro carismático, o tipo de homem que conseguia encantar uma sala com um único sorriso e uma piada autodepreciativa. Ela era a força constante e brilhante por trás de sua vida, um parceiro em todos os sentidos da palavra. Seu maior projeto, o sonho compartilhado, estava finalmente se concretizando. Depois de 2 anos de lutas angustiantes com a fertilidade, Cassandra estava grávida. O quarto do bebê foi pintado de um verde sálvia suave e neutro, o pequeno berço, montado pelas próprias mãos de Roland, ou assim ela pensava. Aos 36 anos, Cassandra sentiu uma sensação de profunda felicidade estabelecida. A criança crescendo dentro dela era uma promessa, uma manifestação física de seu amor e compromisso. A primeira rachadura na fachada era quase imperceptível. Era um perfume, uma nota persistente de um perfume floral, algo enjoativamente doce e totalmente estranho, agarrado à lapela do paletó de Roland. Terça-feira à noite. Deve ter sido um cliente, ele disse, dando de ombros enquanto beijava sua bochecha, seus lábios sentindo-se estranhamente frios. Brenda, da contabilidade, usa algo que pode remover tinta. Cassandra riu, ignorando o desconforto que a envolvia. Em seu íntimo, ela confiava nele. Ela tinha que confiar. Mas então as rachaduras começaram a se multiplicar. As madrugadas no escritório, antes uma raridade, se tornaram normais. Fechando um grande negócio, Cass. Ele mandava uma mensagem com as palavras que brilhavam na tela do celular dela enquanto ela sentou-se sozinho em sua grande mesa de jantar. Isso nos preparará por anos para o bebê. Suas desculpas sempre estavam envoltas na linguagem de seu futuro, tornando-as impossíveis de questionar sem soando ingrato ou desconfiado. Ele ficou protetor com o telefone, inclinando longe dela quando isso despertava um hábito que ele nunca teve antes. A intimidade fácil entre eles começou a se desgastar. Ele vinha para a cama tarde, muito depois de ela ter entrado em uma gravidez inquieta induzida. Dormir, e ele rolava para longe dela, criando um abismo na cama king size que parecia ter quilômetros de largura. Ele culpava. Estresse, na pressão do acordo, na ansiedade de se tornar pai e Cassandra, querendo ser a esposa que o apoiava, aceitou. Ela cozinhava suas refeições favoritas e o atraía. Banhos relaxantes, e disse a si mesma que isso era apenas uma fase, uma tempestade antes do bela calma da paternidade. O ponto de ruptura chegou em uma tarde sufocante de julho. Ela estava procurando por os papéis de garantia da nova máquina de lavar louça no escritório em casa. Um espaço que ele havia reivindicado como seu. Ela abriu uma gaveta de sua antiga escrivaninha de mogno, um lugar onde ela raramente se aventurava. Escondido. Abaixo de uma pilha de extratos bancários antigos havia um recibo fino e dobrado de um hotel boutique no centro da cidade chamado Icoros, um lugar romântico e badalado onde nunca tinham ido juntos. O encontro era
De 3 semanas antes, uma quarta-feira. Ele supostamente estava trabalhando até as 2 horas da manhã, para finalizar os relatórios trimestrais. O valor cobrado era por uma noite, uma suíte, e 2 coquetéis ao nascer do sol do serviço de quarto. O ar abandonou os pulmões de Cassandra. Sua mão, apoiada protetoramente em sua barriga inchada, começou a tremer. Podia. Seria um erro. Tinha que ser. Talvez ele tivesse colocado um cliente lá. Mas por que ele faria isso? Esconder o recibo? Seu coração batia forte contra as costelas quando ela viu outro pedaço de papel dobrado. Embaixo dele. Não era um recibo. Era um cartão, com a frente gravada com um único e elegante J. Seus dedos pareciam desajeitados quando ela abriu. Isso. A caligrafia interna era uma escrita feminina em loop. Rovei, último. A noite estava além de tudo que eu imaginava. Esquecer que o mundo existe com você é meu novo passatempo favorito. Eu ainda posso. Sinto suas mãos em mim, contando segundos até que possamos estar em nossa bolha novamente. Todo o meu amor é seu. Jay. Oh, O mundo inclinou-se em seu eixo. Rovei. Ninguém o chamava de Ravi, exceto sua falecida mãe. A intimidade do nome foi um golpe físico. As palavras no cartão não se referiam apenas a um ato físico. Elas falavam de mundo compartilhado, uma bolha da qual ela não fazia parte. O bebê dentro dela deu uma súbita. Um chute forte como se sentisse a angústia da mãe. Cassandra afundou no colo de Roland. Cadeira de escritório de couro luxuoso, o cheiro de sua colônia, a que ela havia comprado para ele em seu aniversário, subindo do tecido. Era um aroma que ela sempre associou à segurança e ao amor. Agora cheirava a engano. A gaiola dourada que ela tão cuidadosamente ajudou a construir. Tinha sido uma mentira o tempo todo. O homem que ela amou, o homem cujo filho ela era. Carregando era um estranho. E em algum lugar lá fora, uma mulher com a inicial J. Estava vivendo uma parte de sua vida que Cassandra nem sabia que existia. O silêncio da casa perfeita tornou-se subitamente ensurdecedor, preenchido apenas com o som de seu próprio coração se despedaçando. Na noite em que Roland chegou em casa, Cassandra estava sentado no escuro, o recibo do hotel condenatório e o cartão íntimo dispostos na superfície polida do ilha da cozinha como evidência em uma cena de crime. A casa estava silenciosa, o ar cheio de palavras não ditas. Ele entrou, cantarolando uma melodia alegre, afrouxando sua gravata como sempre fazia. Ei, querida, você não vai acreditar no dia que eu tive. Ele começou. Então parou de repente, seus olhos se adaptando à luz fraca. Ele viu a expressão dela. Então seu olhar caiu sobre os itens na ilha, a cor sumiu de seu rosto, a máscara charmosa e confiante que ele usava para o mundo dissolvido, revelando um homem encurralado e em pânico. Cass, o que é isso? Ele perguntou, sua voz, uma fraca imitação de sua bravata habitual. Eu acho. Você conhece Roland, disse ela, com a voz estranhamente calma. A tempestade de dor passou, deixando para trás uma resolução arrepiante. Quem é Jay? As mentiras vieram. Primeiro, desajeitado e desesperado. Foi uma brincadeira de um cara do trabalho. Era um velho cartão de um antigo cliente. Ele ajudou um amigo que estava tendo um caso a reservar um quarto. Cada mentira era mais transparente que a anterior, e com cada uma delas um pouco mais do homem que ela pensava conhecer desmoronou. Pare com isso, Roland, ela finalmente disse, elevando a voz. Pare de mentir. Por 10 anos, pensei que tivéssemos honestidade. Se não nos resta mais nada, por favor, me dê isso. Ele finalmente cedeu. Ele afundou em um banquinho em frente a ela, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente penteados. Ele confessou que seu nome era Jessica Lang. Ela trabalhou em fusões e aquisições. Departamento em sua empresa. Começou há 6 meses, ele alegou, como um flerte. Durante um café, uma risada compartilhada durante um projeto estressante. Ele pintou isso como um erro, um momento de fraqueza sob a imensa pressão do seu trabalho e da responsabilidade iminente da paternidade. Não significava nada, Cass. Ele implorou, olhos cheios de lágrimas que ela agora suspeitava serem performáticas.
Você e o bebê, vocês são minha vida. Era uma distração estúpida e sem sentido. Vou acabar com isso hoje à noite. Juro. Mas Cassandra, o arquiteto sempre foi bom em ver as falhas em uma estrutura, e a história estava cheia deles. O cartão não parecia uma distração sem sentido. Parecia uma carta de amor. Deixe-me ver seu telefone, ela exigiu. O pânico a atingiu. Seus olhos novamente. Cass, não faça isso. Só vai te machucar mais. Não pode. Talvez doa mais do que isso, ela sussurrou. Me mostre seu celular, Roland. Com as mãos trêmulas, ele a destrancou e a entregou. Seus dedos, guiados por terrível medo intuitivo, foi direto para suas mensagens. Ele havia excluído o tópico principal com Jéssica, mas ele tinha. Esqueci os backups na nuvem e os álbuns de fotos compartilhados. Lá estavam eles, dezenas de fotos. Jessica Lange, uma morena deslumbrante e de feições marcantes com olhos predadores ao redor dela. Marido. Fotos deles no Icarus, tilintando taças de champanhe. Fotos de uma viagem de fim de semana ao litoral. Ela não sabia nada sobre Roland, sorrindo mais abertamente do que ele havia sorrido para ela em anos. E então as mensagens. Ele não tinha apagado tudo. Ela encontrou um tópico com o dele. Melhor amigo, Mark. Mark, você é louco? Cass está grávida. Você tem que acabar com isso. Com a Jéssica. Roland, eu sei. Estou muito envolvido. Não é só sexo. É diferente. A Jéssica me entende. Ela não tem todas essas necessidades, toda essa pressão. Mark, a pressão de ter uma família que você escolheu para crescer. Roland, você não entende. Com Cass, tudo são hipotecas e babás eletrônicas. Com Jéssica, me sinto viva. As palavras ela não tem todas essas necessidades foram o golpe fatal final. Necessidades, a necessidade de honestidade, a necessidade de fidelidade, a necessidade de um parceiro para criar seu filho com sua gravidez, a coisa que ela pensava que era sua vida compartilhada. O milagre havia sido reformulado como um fardo, um ponto de pressão do qual ele precisava escapar. Ela empurrou o telefone de volta para a ilha, sem tocá-lo. A dormência desapareceu, substituída por uma sensação branca. Raiva intensa e esclarecedora. Não foi um erro. Foi uma escolha. Ele estava vivendo uma vida dupla. Financiado por suas finanças conjuntas enquanto ela estava em casa construindo cuidadosamente um ninho. Para a família deles. Saiam, ela disse as palavras baixas e perigosas. O quê? Cass, não. Vamos conversar sobre isso. Podemos consertar isso. Temos que fazer isso por enquanto. Querida, ele gritou, agarrando a mão dela. Ela recuou como se tivesse sido queimada. Você não ousa usar nosso filho como escudo para sua traição. Ela ferveu, levantando-se, todo o peso da barriga, uma âncora repentina e pesada. Você fala das minhas necessidades. Minha necessidade agora é que você saia da minha casa. A casa que eu projetei, a casa que estou pagando com o dinheiro que ganhei. A briga durou horas. Foi feia e crua. Ele a acusou de estar emocionalmente distante durante a gravidez, de estar mais focada no bebê do que nele. Ele a enganou, distorceu seu amor e apoio em negligência, seu fadiga, em desinteresse. Foi uma aula magistral de desvio narcisista. E foi o momento em que Cassandra Donovan, a esposa amorosa, morreu. Em seu lugar, nasceu uma mãe feroz e protetora. Ela finalmente caminhou até a porta da frente e a abriu completamente. Se você não sair desta casa, em 10 minutos, Roland, vou chamar a polícia e mandar removê-lo por invasão de propriedade. E então ligarei para o meu advogado. A determinação em sua voz finalmente foi registrada. Ele a encarou, seu rosto. Máscara de descrença, como se não conseguisse compreender que suas ações tinham um significado real. Consequências permanentes. Ele reuniu algumas coisas em um dia e saiu para a úmida noite da Carolina, a porta fechando atrás dele, cortando seus casamento de 10 anos com um único som definitivo. Cassandra encostou a cabeça na madeira fria da porta. Colocou as duas mãos na barriga e, pela primeira vez, permitiu-se soluçar.
Não pela perda do marido, mas pela perda do futuro que ela tão tolamente acreditou ser real. O desenrolar estava completo. Agora a batalha começaria. As semanas que se seguiram foram uma série de consultas jurídicas e perícias financeiras. Cassandra contratou David Shen, um homem calmo, advogada de divórcio metódica, cujo comportamento era um bálsamo para seus nervos à flor da pele. Shen era perspicaz, empático e, o mais importante, ele nunca fez se sentir uma vítima. Cassandra, disse ele durante o primeiro encontro, seu escritório, um santuário de couro. Livros e competência silenciosa. O sistema de tribunais de família na Carolina do Norte visa distribuição equitativa. Mas equitativo nem sempre é igual. A infidelidade de Roland, embora emocionalmente devastador, não será o fator principal na divisão de bens. O tribunal se concentrará em finanças. Precisamos ter uma ideia clara de tudo que você possui, tudo que você deve e tudo que ele ganha. Os primeiros salvos da equipe jurídica de Roland foram demitido quase imediatamente. Ele contratou um advogado notoriamente agressivo, um tubarão. Ele apresentou extratos de cartão de crédito suspeitosamente limpos, mostrando apenas as despesas com gasolina e compras de supermercado. Ele é escondendo dinheiro, Cassandra, afirmou Shen, examinando os documentos. Um homem com sua renda não para de gastar. Ele está desviando seu salário para nova conta ou outra pessoa está pagando suas contas. A outra pessoa era óbvia, Jessica Lang. Eles cavaram mais fundo. Shen contratou uma contadora forense, uma mulher meticulosa, chamada Sarah, que começou a traçar os rastros digitais e em papel. Registros intimados da empresa de Roland, de seu banco, de suas contas de investimento. Cada solicitação foi atendida com resistência e contestações legais de Peterson, que entrou com uma moção após a outra para atrasar e obstruir. As custas judiciais estavam aumentando, corroendo as economias que Cassandra guardava com tanto cuidado. A crueldade de Roland tornou-se pessoal. Ele congelou a conta corrente conjunta deles sem aviso prévio, deixando Cassandra abandonada em um supermercado, seu cartão recusado por um carrinho cheio de comida. A humilhação tomou conta dela quando ela teve que abandonar os itens que suas bochechas, queimando de vergonha. Ele estava tentando controlá-la para deixá-la desesperada e forçá-la a uma situação rápida e desfavorável. Acordo. Mas ele a subestimou. Cassandra, a arquiteta que poderia gerenciar projetos de construção de milhões de dólares e fazer malabarismos com empreiteiros, não era facilmente quebrado. Ela separou sistematicamente suas finanças, abriu novos contas e começou a documentar cada despesa. Ela assumiu o trabalho freelance. Trabalho de design que ela poderia fazer em casa, trabalhando até tarde da noite após o cansaço causado pela gravidez. Acalmou-se, determinada a não deixá-lo subjugá-la à fome. A batalha judicial estendeu-se ao bebê. O advogado de Roland entrou com uma moção exigindo um teste de paternidade pré-natal, plantando uma semente de dúvida sobre sua fidelidade em um documento legal público. A acusação era tão vil, tão distante da verdade, que deixou Cassandra fisicamente doente. Shen garantiram a ela que era uma tática repugnante padrão. Eles querem provocar uma reação emocional. Reação de você no depoimento, ele explicou com a voz tensa de raiva em nome dela. Eles querem pintar você como histérico e instável. Não morda a isca. Concordamos com o teste. Ele vai provar que ele é o pai e sua sugestão maliciosa sairá pela culatra com o juiz. Cassandra concordou, embora a violação parecesse profunda. Ela estava sendo forçada a provar a legitimidade da criança que carregava, uma criança concebida num casamento que ela tanto estimava. Era movimento calculado para infligir dor, e foi sem dúvida a influência de Jessica. Esse nível de crueldade pessoal deixou marcas em todos os lugares. Como eles. Preparada para a primeira audiência preliminar, Sarah, a contadora forense, fez um grande avanço. Enquanto Roland, os gastos pessoais haviam desaparecido, a conta de despesas corporativas que ele controlava em sua empresa teve um aumento dramático. Atividade. Houve jantares suntuosos nos restaurantes mais caros da cidade, taxas para lojas de roupas de grife.
onde Cassandra sabia que ele nunca fazia compras, e um pagamento mensal recorrente para uma empresa de leasing de carros de luxo por um veículo. Ela não reconheceu. Ele não está apenas escondendo sua renda, Sarah concluiu, apontando para uma planilha em destaque. Ele está usando sua empresa como um cofrinho pessoal. Ele está dando baixa seu caso como uma despesa comercial. E tenho uma forte suspeita de que sei quem é, beneficiando-se deste grande S. O campo de batalha estava definido. Não era apenas sobre um casamento desfeito. Era sobre fraude, engano e uma coordenação. Esforço para tirar a segurança financeira de uma mulher grávida. Cassandra colocou uma mão na barriga, onde o bebê chutava com energia insistente. Não era mais apenas a luta dela. Ela estava lutando pelo futuro de seu filho, e ela não os deixaria vencer. Nas semanas iniciais da separação, Jessica Lange era um fantasma, um nome em uma mensagem de texto, rosto em uma fotografia. Mas, à medida que a batalha legal se intensificava, ela saiu de as sombras e iniciou uma campanha de guerra psicológica que era tão audaciosa quanto cruel. Ela não se contentava mais em ser o segredo. Ela queria ser a vencedora e queria que Cassandra testemunhasse seu triunfo. Começou sutilmente online. Jessica, cujos perfis de mídia social eram privados, de repente os tornou públicos. Seu feed se tornou um vídeo com os melhores momentos de sua vida com Roland. Havia uma foto de ele estilintando taças de vinho em uma varanda com vista para o horizonte da cidade com legenda, para novos começos com aquele que sempre foi destinado a mim. Roland não foi marcado, mas seu perfil, aquele ainda cheio de fotos dele e de Cassandra, estava a um clique de distância. Qualquer amigo em comum para ver. Então veio uma foto de sua mão, um diamante enorme. Anel em seu dedo, apoiado na alavanca de câmbio de um carro caro. Sentindo-se tão abençoado, a legenda dizia, algumas coisas valem a pena esperar. Não era uma anel de noivado, ainda não, mas foi uma provocação clara e deliberada. Cassandra reconheceu o interior do carro pelos documentos de leasing que Sarah tinha descoberto, um Porsche tão novinho em folha. Era um carro que Roland uma vez lhe disse que era uma extravagância irresponsável. Aparentemente, sua definição de irresponsabilidade havia mudado. Os amigos de Cassandra ficaram furiosos e enviaram capturas de tela com mensagens raivosas. Dá para acreditar na coragem dessa mulher? Uma mensagem dizia: não olhe para ela, Cass. Mas ela não conseguiu evitar. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Horrível, mas impossível de desviar o olhar. Ela viu Jessica vestindo uma camisa de cachemira, suéter que ela havia comprado para Roland no Natal passado. Ela os viu jantando em um pequeno restaurante italiano que havia sido o lugar especial de aniversário dela e de Roland. Jessica não estava apenas levando ela, marido. Ela estava colonizando sistematicamente sua vida, roubando suas memórias e exibindo-as como se fossem suas. O assédio digital logo se espalhou para o mundo real. Uma tarde, enquanto Cassandra estava em uma boutique de maternidade em uma parte tranquila da cidade, ela admirava. Veja Jessica Lange parada do outro lado da rua, falando ao telefone, olhando diretamente para ela. Não havia pretensão de coincidência. Jessica manteve o olhar. Por um longo e desconfortável momento, um sorriso presunçoso e triunfante brincando em seus lábios. Antes que ela se virasse e fosse embora. A mensagem era clara. Eu posso te encontrar. Em qualquer lugar. Não há espaço que seja sagrado. Nenhuma parte da sua vida que eu não possa. Toque. O incidente deixou Cassandra abalada com o coração batendo forte com uma mistura de medo e raiva. Ela se sentia caçada. Sua casa, antes um santuário, agora parecia fortaleza sitiada. Ela começou a verificar as fechaduras 2 vezes à noite e evitava sair sozinha, a menos que absolutamente necessário. Mas o movimento mais descarado de Jessica ainda estava por vir. Um pacote. Cassandra, e ela sabe disso. Shen disse em tom severo. Ela não está fazendo uma declaração direta. Ameaça. Ela está sendo psicologicamente abusiva, e isso é incrivelmente difícil de provar de uma forma que o tribunal irá agir. Ela está te provocando.
Ela quer que você ataque e mande uma mensagem furiosa para. Ligue para ela. Não faça isso. Tudo o que você fizer de agora em diante tem que ser por mim. Nós registrará este incidente. Documentaremos tudo. Sua arrogância será sua queda. Cassandra respirou fundo, agarrando o chocalho frio de prata em seu mão. Shane estava certo. Não se tratava apenas de paixão ou amor mal direcionado. Isso foi um jogo de poder calculado. Jéssica não era uma garota apaixonada. Ela era uma predador, e ela estava gostando da caçada. Ela queria ver Cassandra quebrada. Vê-la rastejar para longe sem nada. Naquela noite, Cassandra pegou a prata. Chocalho e o cartão os colocou em um saco de evidências e o entregou ao paralegal de Shane. Ela estava cansada de ser a vítima. Ela estava cansada de ter medo. Jessica Lange queria uma guerra e ela não tinha ideia contra quem estava lutando. Cassandra Donovan não estava apenas uma esposa grávida. Ela era arquiteta. Ela sabia como construir coisas, mas ela também sabia que às vezes para construir algo novo e forte, você tinha que primeiro estar disposta a queimar a velha estrutura até o chão, e ela finalmente estava pronta para acender o fósforo. O dia da audiência preliminar chegou em uma manhã úmida e opressiva de agosto. O Tribunal do Condado de Mecklenburg era um antro de miséria silenciosa. Seus corredores cheio de pessoas nos piores dias de suas vidas. Cassandra, agora com quase 8 anos. Meses de gravidez, sentia-se conspícua e vulnerável. O bebê estava pressionando a costelas, tornando cada respiração um esforço consciente. David Shane caminhou ao lado dela, uma calmante presença, sua pasta cheia de documentos financeiros que contavam a realidade. História de seu casamento. O objetivo da audiência era estabelecer pensão alimentícia temporária. Ordens, pensão alimentícia para ela e, crucialmente, pensão alimentícia pré-natal e futura para a criança. Foi um julgamento em miniatura, uma prévia do evento principal que viria. Roland e seu. O advogado Peterson já estava sentado à mesa do autor quando eles entraram. Roland parecia abatido, mas usava um terno sob medida, um traje de sucesso cuidadosamente elaborado que contradizia a narrativa de ruína financeira que ele estava prestes a apresentar. Ele se recusou a encontrar os olhos de Cassandra, concentrando-se em vez disso em um ponto na parede mais distante. Mas foi a figura na galeria pública que fez Cassandra perder o fôlego. Jessica Lange estava sentada na primeira fila, diretamente na linha de visão de Roland. Ela estava vestido não de maneira chamativa e inadequada, mas de maneira sutil, cara e escura. Vestido cinza justo, o cabelo preso em um coque profissional e severo. Ela parecia como uma esposa corporativa solidária, uma imagem tão calculada que era assustadora. Ela ofereceu a Cassandra um pequeno sorriso de pena enquanto ela se sentava, uma expressão que disse: olhe para você sozinha e grávida. Olhe para mim, a mulher que segura seu futuro. A audiência começou. Peterson pintou quadro sombrio da situação financeira de Roland. Ele apresentou pagamentos médicos e uma carta da empresa de Roland, provavelmente assinada por um superior cúmplice, afirmando que, devido a uma reestruturação corporativa, sua renda baseada em comissão foi eliminada para futuro previsível. Ele agora era Peterson argumentou sobre um salário base modesto que mal cobria suas próprias despesas de subsistência. Meritíssimo, Peterson argumentou sua voz, pingando falsa simpatia. O Sr. Donovan está com o coração partido pela dissolução de seu casamento, mas ele não se pode esperar que ele próprio forneça um estilo de vida que ele próprio não pode mais. Ele está preparado para oferecer uma quantia simbólica de apoio à criança, mas qualquer. O sustento conjugal está completamente fora de questão neste momento. Foi execução magistral de mentiras. Quando chegou a vez de Shane, ele começou metodicamente para desmantelá-lo. Ele apresentou as declarações de renda de Roland dos 3 anos anteriores, mostrando uma consistente e histórico substancial de ganhos de 6 dígitos. Ele apresentou os relatórios de despesas corporativas que Sarah havia descoberto. Meritíssimo, Shane disse em voz alta, até o Sr. Donovan afirma ser pobre. No entanto, no
Nos últimos 6 meses, seu cartão American Express corporativo foi usado para mais de US$ 40.000. Em despesas que parecem ser de natureza pessoal. Jantares para 2 em. As compras de estadias de fim de semana de Bernardine em hotéis da Neiman Marcus. São estas. As despesas de um homem diante da ruína financeira? Peterson estava de pé. Instantaneamente. Objeção. Essas são despesas legítimas de desenvolvimento de negócios. Meritíssimo. Senhor para Donovans. O trabalho exige que ele entretenha clientes. A juíza, uma mulher severa e de olhar penetrante. Maria Sanches, de quase 60 anos, apareceu por cima dos óculos. Sustentado por enquanto. Mas, Sr. Shen, confio que você conectará esses pontos no julgamento formal. Por hoje, estou focado em renda declarada e necessidades imediatas. O juiz Sanches não pareceu impressionado com a teatralidade de ambos os lados. Ela era toda profissional. A audiência foi baseada em um tedioso vai e volta de jargões financeiros. Cassandra sentiu uma onda de desespero. Era tudo tão técnico, tão desprovido do custo humano. Eles estavam falando sobre sua vida, o futuro de seu filho em termos de bens passivos. O tempo todo, ela podia sentir os olhos de Jéssica sobre ela. Um olhar firme e enervante de triunfo. Durante um breve recreio, enquanto Cassandra estava no corredor tentando pegá-la. Respiração. Jéssica acidentalmente esbarrou nela perto do bebedouro. Oh, eu estou. Sinto muito, disse Jéssica, sua voz um sussurro doce e enjoativo. Você tem que ser. Cuidado com sua condição. Também é desgastante. Ela olhou para Cassandra. Barriga inchada, um brilho frio e calculista nos olhos. Roland está tão preocupado. Ele só quer que isso acabe para poder seguir em frente. Nós podemos. Siga em frente. Você deveria aceitar o que ele está oferecendo. Seria muito menos estressante para você, sabe. Ela gesticulou vagamente para a barriga de Cassandra. Ah! A ameaça estava implícita. Pare com isso ou o estresse prejudicará seu bebê. Cassandra olhou-a diretamente nos olhos. A única coisa estressante, Jéssica, é observando um homem adulto deitado sob juramento enquanto sua amante observa do lado de fora. Galeria como se fosse um espetáculo da Broadway. Diga ao Roland que sua performance precisa ser melhorada. E mal cobria a hipoteca. Foi um alívio temporário, não uma vitória. Roland passou por ela sem dizer uma palavra, com o rosto pálido de fúria. Jéssica seguiu logo atrás, colocando uma mão possessiva em seu braço. Quando eles passaram, ela atirou em Cassandra uma última vez. Olha, um olhar que prometia que isso estava longe de acabar. Isso foi apenas a abertura. Escaramuça em um campo de batalha onde Jéssica Lang estava determinada a ser a última mulher de pé. 2 meses depois, o julgamento principal começou. Cassandra estava grávida de 9 meses, seu parto previsto. Encontro a apenas 1 semana de distância. Entrar no mesmo tribunal foi diferente desta vez. A audiência preliminar tinha sido um ensaio. Esta foi a apresentação final. Ela se moveu com um passo lento. Graça deliberada, sua barriga grande, um lembrete físico constante do que era. Em jogo. David Shen, sempre a presença estabilizadora, carregava 2 grandes maletas transbordando, com arquivos de munição para a guerra que se avizinhava. Roland e seu advogado já estavam lá, um quadro familiar de determinação implacável. Mas hoje a galeria estava mais cheia. Alguns amigos de Cassandra tinham vindo. Para apoio, sentada no lado esquerdo. À direita, atrás de Roland, estava Jéssica Lang, mantendo a corte. Ela não estava sozinha. Ela havia trazido 2 de suas próprias amigas. 2 mulheres que pareciam cópias de seu corpo afiado, elegante e radiante. Aura de privilégio intocável. Eles sussurravam por trás das mãos, ocasionalmente olhando para Cassandra. E sorrindo. A atmosfera estava carregada de tensão. Juíza Maria Sanches entrou em seu rosto tão impassível quanto granito, e o procedimento começou. O primeiro dia foi um exame exaustivo dos registros financeiros. David Shen e a contadora forense Sarah assumiram-o, apresentando suas descobertas com detalhes meticulosos.
Eles mostraram o fluxo de dinheiro das contas comerciais de Roland em entidades de fachada. Eles apresentaram evidências do arrendamento da Porsche, das viagens luxuosas que o designer compra. Estilo de vida completamente em desacordo com sua alegação de quase pobreza. Peterson Rolands. O advogado era especialista em criar dúvidas. Ele interrogou Sarah implacavelmente, tentando retratá-la como uma assassina de aluguel que estava interpretando mal as práticas comerciais padrão. Então, um almoço de negócios com um cliente em potencial agora é considerado fraude. Na sua opinião de especialista, Sra. Jones, ele perguntaria com gotejando sarcasmo. Roland prestou depoimento no final da tarde. Com as perguntas gentis de Petersone, ele desempenhou o papel do homem sitiado e de coração partido. Ele falou sobre estresse insuportável de seu trabalho de alta pressão e o infeliz, mas mútuo, colapso de seu casamento. Ele enquadrou o caso com Jéssica como um sintoma do fim do casamento, não a causa. Cometi erros, disse ele, olhando para o juiz com sinceridade praticada. Mas não sou um homem rico. Estou tentando reconstruir minha vida, assim como Cassandra. Tudo o que eu quero é oferecer o que é justo para meu filho com base no que eu posso realmente pagar. Cassandra observou, uma estranha em seu pele do marido, tecendo uma tapeçaria de mentiras com tanta convicção que por um momento terrível em que ela quase duvidou de sua própria realidade. Ela podia sentir o bebê mudando dentro dela, uma energia inquieta e agitada que refletia a dela. O primeiro dia terminou sem uma vitória clara para nenhum dos lados. Enquanto faziam as malas, Cassandra ouviu um dos os amigos de Jéssica sussurram alto. Não acredito que ele tem que pagar por ela. Tudo. Foi ela quem se deixou levar. As palavras eram para ela ouvir. Ela se encolheu como se tivesse sido atingida. Ignorou-os, deixando David levá-la para fora do tribunal. O segundo dia foi ainda pior. Intenso. Foi a vez de Shane interrogar Roland. Ele começou calmamente, perguntando sobre seu emprego, seu salário, suas despesas declaradas. Então ele começou a apresentar a evidência de sua vida oculta. Senhor Donovan, disse Shane, segurando uma fotografia. Você reconhece esta mulher? Era uma foto de Jéssica, sorrindo na praia. Sim, é Jéssica Lang, disse Roland, com a voz tensa. É. Ela é sua parceira atual. Correto. Estamos em um relacionamento. Sim. Shane então apresentou o recibo da Tiffany Carbaza para o chocalho de bebê. Você comprou este item para a senhora Lang enviar para sua esposa? Roland se remexeu na cadeira. Sim. Achamos que seria um gesto simpático. Um gesto simpático, repetiu Shane, deixando o absurdo da frase pairar no ar. Enviar um presente não solicitado da sua amante para sua esposa grávida. Você considere isso um gesto simpático. Peterson se opôs, mas o estrago já estava feito. Shane seguiu em frente, minando a credibilidade de Roland, pergunta por pergunta. Ele apresentou as postagens nas redes sociais, as fotos do Porsche, os recibos de viagens românticas. Com cada peça de evidências, a história de Roland começou a se desfazer. Ele ficou nervoso, contradizendo seu depoimento anterior, alegando que não conseguia se lembrar de datas ou despesas específicas. O juiz pediu um recreio matinal. A tensão na sala era palpável. Enquanto Cassandra levantou-se lentamente para esticar as costas doloridas, seus amigos se amontoaram ao redor dela, oferecendo água e palavras calmas de encorajamento. Do outro lado do corredor, Jéssica e suas amigas riam. Foi uma som baixo e cruel. Então Jéssica se levantou como se fosse esticar as próprias pernas e deu poucos passos em direção ao corredor central. Ela estava diretamente na linha de visão de Cassandra. Ela colocou a mão na própria barriga lisa e olhou fixamente para a barriga de 9 meses de Cassandra. Em um momento, sussurro projetado para ser ouvido através do tribunal silencioso, ela disse à amiga alto o suficiente para pelo menos metade da sala. E o mais importante, Cassandra para ouvir. Olhe para ela andando aqui. Tentando. Tenha compaixão por essa barriga. É patético. Ele terá uma família de verdade em breve. Um que não foi construído para prender um homem. O mundo ficou em silêncio. O ar estava
sugado dos pulmões de Cassandra. A crueldade casual, a humilhação pública. Foi mais devastador do que qualquer argumento legal. Lágrimas brotaram em seus olhos, quentes e vergonhoso. Sua amiga começou a correr em sua defesa, mas Cassandra apenas ficou parada. Ali congelado, o eco das palavras de Jéssica ecoando em seus ouvidos. O oficial de justiça, um homem corpulento que tinha visto tudo, lançou a Jéssica um olhar de puro veneno. Mesmo. Peterson pareceu se encolher. Foi um ato descarado e tolo de malícia. Mas o que ninguém contava era que a juíza Maria Sanches havia retornado ao tribunal um momento antes para recuperar um arquivo. Ela estava parada na porta, sem ser vista pela galeria. Ela tinha ouvido cada palavra. Seu rosto, geralmente uma máscara de neutralidade judicial, agora estava definida em linhas de fúria fria e controlada. Ela não disse uma palavra. Ela simplesmente caminhou até sua cadeira, com os olhos fixos em Jéssica. Lã com uma intensidade que poderia derreter aço. A zombaria tinha sido uma sepultura. Erro de cálculo. Jéssica, em sua arrogância, acabará de fazer um inimigo poderoso e implacável. O recesso havia acabado e tudo estava prestes a mudar, quando o julgamento foi retomado após. No recesso, o próprio ar na sala do tribunal parecia ter mudado. A luz preguiçosa da tarde filtrando através. As janelas altas agora pareciam ásperas e Roland perdeu a compostura finalmente começando a se desgastar. Não tem relação com isto. Tem toda a relação, Sr. Donovan. Mostra um padrão de finanças. Emaranhamento e falta de transparência. O advogado de Peterson Roland se levantou para sua redirecionar. Sentindo que seu cliente estava perdendo terreno, ele precisava terminar o dia com uma nota alta para restabelecer a narrativa. De Roland como vítima, ele se aproximou do banco dos réus com um olhar de simpatia paternal. Roland. Ele começou a usar o primeiro nome de seu cliente para criar um senso de intimidade. Você foi alvo de uma enxurrada de acusações. Vamos voltar ao básico. Verdade. Você foi retratado como um homem que vive uma vida de luxo secreto. Você pode dizer ao tribunal uma última vez, sob juramento, qual é a sua situação financeira real? Estado é hoje? Roland agarrou a tábua de salvação. Ele virou o corpo ligeiramente para encarar o juiz, sua expressão. Máscara cuidadosamente elaborada de sinceridade sincera. Mal consigo me manter à tona, meritíssimo, disse ele, com a voz carregada de emoção fingida. Minhas dívidas estão se acumulando. Eu dirijo um carro modesto. Carro. Moro em um pequeno apartamento alugado. Depois que minhas despesas básicas de sobrevivência são conheci, meus gastos discricionários são quase zero. Eu simplesmente não tenho dinheiro, senhor. Shen afirma que sim. Ele terminou a apresentação com um leve aceno de cabeça, como se estivesse perplexo que alguém pudesse. Pense o contrário. Ele ousou olhar para Jéssica, que lhe deu o menor e mais aceno afirmativo. A juíza Sanches o observou. Seus dedos cruzaram o rosto. Cifra ilegível. Ela permitiu que 10 segundos inteiros de silêncio passassem depois. Petersonen disse, sem mais perguntas. Então, quando David Shen estava prestes a levante-se, a juíza ergueu uma única mão esguia. Fique sentado, Sr. Shen, disse ela. Sua voz cortando o quarto silencioso. Ela se inclinou para a frente, o tecido de suas vestes pretas farfalhando, seu foco. Concentrou-se inteiramente no homem no banco das testemunhas. Sr. Donovan, ela começou. Seu tom de voz suave e desarmante. Eu tenho apenas algumas perguntas para você. Você testemunhou sob pena de perjúrio que seus gastos discricionários são quase zero. Isso está correto? Roland, visivelmente aliviado por ser interrogado pelo juiz em vez de Shen, endireitou sua postura. Sim, meritíssimo, absolutamente. Correto. E você reiterou há pouco que dirige um carro modesto e mora em um apartamento modesto. Sim, meritíssimo. Ford Fusion de 3 anos e um apartamento de um quarto alugado em North Charlotte. Ele estava adicionando detalhes, agora tentando vender a mentira com especificidade. A juíza assentiu lentamente. Seus olhos
flutuou por apenas uma fração de segundo sobre o ombro de Roland até a galeria. Ela não olhou para Jéssica, mas sim para o relógio brilhante e ostentoso em seu pulso e para o relógio ridiculamente. Bolsa de grife, cara descansando em seu colo. Então seu olhar voltou para Roland, e a suavidade em sua voz desapareceu, substituído por um núcleo de aço puro. Então você pode explicar para mim. Este tribunal? Ela perguntou a cada palavra proferida com uma precisão assustadora. Compra de um Porsche 2025 bronzeado avaliado em $110.000. Registrado no mês passado para uma senhora Jessica Lang em seu endereço para o qual os $5.000. O pagamento inicial foi feito de uma conta nas Ilhas Cayman rastreada até uma empresa de fachada de sua propriedade. O silêncio que se seguiu não foi apenas uma ausência de som. Foi uma presença física, um peso pesado e esmagador que pressionava a cada pessoa na sala. A questão era uma obra-prima de aniquilação legal. Não era uma acusação. Foi um veredicto emitido como um inquérito. O juiz não tinha apenas descobriu um segredo. Ela havia mapeado toda a sua anatomia. A marca, o modelo, o valor, a data, o destinatário, a conta fraudulenta, o offshore, localização e o link direto de volta para ele. Cassandra olhou fixamente, sua mente lutando para processar a pura e devastadora completude de tudo isso. Ela sentiu um suspiro sair de seus próprios lábios macios. Trêmulo. O rosto de Roland Donovan passou por uma transformação rápida e horripilante. A máscara confiante derreteu, revelando o homem aterrorizado e fraudulento por baixo. A cor desapareceu de sua pele, deixando-a com um tom branco ceroso e doentio. Sua boca abriu e fechou como um peixe no cais, mas nenhum som saiu. Seus olhos arregalados com pânico, passou do rosto impassível do juiz para seu advogado. Peterson estava congelado. O advogado, o tubarão, ficou completamente atordoado. Sua boca estava escancarada. Suas anotações cuidadosamente preparadas esquecidas na mesa à sua frente. Ele estava preparado para lutar as batalhas que conhecia. Isso foi uma emboscada da única pessoa na sala. Ele não conseguia. Briga. Na galeria, um forte estrondo metálico quebrou o silêncio. Jéssica. A bolsa de grife de Lang escorregou de suas mãos brancas e caiu no chão. A máscara de superioridade presunçosa havia não apenas caído. Estava quebrado em 1.000.000 de pedaços. Seu rosto era tela de puro terror não adulterado. O Porsche, seu troféu máximo, o símbolo de sua vitória sobre Cassandra, tinha se tornado a âncora que os afogaria. Meritíssimo, que Roland finalmente gaguejou sua voz, um coachar de cavalo. Isso é um trunfo comercial para o transporte de clientes. A mentira era tão patético, tão desesperado que era quase lamentável. Um ativo comercial, registrado em nome de sua namorada, Sr. Donovan. A juíza Sanches cortou-lhe a voz, pingando desprezo. Um ativo que você não declarou em nenhum dos suas declarações financeiras juramentadas submetidas a este tribunal. Um ativo comprado com fundos offshore. Enquanto você alegava simultaneamente que não tinha condições de sustentar seu filho ainda não nascido. Cada pergunta era um prego sendo martelado no caixão do seu caso. Perjúrio. Desacato ao tribunal. Fraude financeira. As palavras pairavam no ar, não ditas, mas compreendido por todos. Eu posso explicar. Roland sufocou seu. Fachada completamente desmoronou. Tenho certeza que você pode, disse a juíza Sanches, com a voz caindo para um nível perigosamente baixo que prometia retribuição. E você terá a oportunidade de fazê-lo, talvez no gabinete do promotor público. Nos meus 20 anos neste tribunal, Sr. Donovan, raramente vi uma tentativa tão flagrante e insultuosa de fraudar um cônjuge e enganar este tribunal. Perjúrio e fraude financeira são crimes graves. Este tribunal não. Leve-os de ânimo leve. Estava acabado. Total e completamente.